Quem observa essa situação, esse debate sobre a guerra da Ucrânia, sem observar o cenário maior, não entenderá absolutamente nada. E eu estou aqui para ajudar você a compreender o que está em jogo. E o que está em jogo nada mais é do que a ordem política global e econômica do pós-Segunda Guerra. É isso que nós estamos observando. Uma mudança na estrutura política global. E quem não entender isso não vai entender nada, vai talvez repetir alguma propaganda, talvez agir com uma mentalidade pré-queda do Muro de Berlim e vai estar equivocado. Não é aqui uma questão ideológica ou política partidária de defender um candidato, um político ou outro, uma figura ou outra, mas sim entender o balanço de forças e como esse balanço nos afeta diretamente. Então, vou tentar explicar da maneira mais simples e direta possível. No mundo pós-Segunda Guerra, nós tivemos uma divisão de forças, um mundo bipolar. De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos capitaneando o Ocidente numa guerra fria, que muitas vezes ficou bastante quente, contra a União Soviética. Então, os Estados Unidos representando a liberdade, a democracia, o capitalismo, o livre mercado, os direitos individuais, a liberdade de expressão, a liberdade política. Do outro lado, nós tínhamos a União Soviética representando um projeto totalitário de poder. Não há nada na história do mundo comparado a essa monstruosidade, que é um projeto comunista, que muitas pessoas ainda têm bastante simpatia, que defendem. Nas mãos aí dos comunistas, pelo menos 100 milhões de seres humanos pereceram. Pereceram por eliminação direta, por fome promovida intencionalmente. Então, essa era a guerra. Então, era muito fácil se colocar de um dos lados dessa disputa. O mundo era dividido e você tinha o Ocidente representando a liberdade e União Soviética, China, esse bloco comunista representando o totalitarismo, representando o que há de pior no arranjo político e social. Pois bem, cai o Muro de Berlim e nós temos a expectativa de derrota completa desse lado comunista e o domínio de um modelo político, social e econômico ocidental, pautado exatamente no que muita gente percebe como democracia. Não é exatamente democracia, mas enfim, vamos usar esse termo, Democracia, livre mercado, eleições, pessoas livres, podem criticar o governo, podem criticar o Estado, podem criticar as instituições, sistema de justiça que garante os direitos fundamentais. Isso era um sentimento tão forte, tão dominante, que um historiador chegou a chamar esse momento de final da história. Não haveria mais uma disputa ideológica, já que essas democracias ocidentais haviam vencido a disputa. Pois, literalmente, faltou combinar com os russos, faltou combinar com os chineses e faltou combinar principalmente, e esse é o ponto que eu vou fazer aqui, com os ocidentais. Porque a partir disso, o que nós observamos no mundo foi a transmutação daquele projeto totalitário comunista num projeto que se apresentou ao mundo como uma social-democracia. E o maior expoente desse projeto é, até hoje, a União Europeia. Então, a União Europeia, de uma certa forma, tentou apresentar ao mundo que seria uma síntese entre o projeto comunista, pelo menos com as suas supostas boas intenções, e um capitalismo selvagem americano, que apesar de promover na cabeça dos socialistas a riqueza, a prosperidade, não tinha coração, preocupação com o outro, o que, na minha opinião, é uma balela. Porque a partir do momento que você enriquece as pessoas e mantém essas pessoas capazes de prover para suas famílias, gerando uma classe média forte, é que você tem um antídoto contra projetos totalitários de poder. Qualquer concentração de poder tende ao totalitarismo. E essa União Europeia,
com uma máscara de boas intenções, uma máscara de democracia socialista, que é uma contradição em termos, acabou evoluindo para um projeto totalitário. É só nós observarmos o que acontece hoje no mundo. Nós temos a busca pela censura da internet, que vem de onde? Justamente da União Europeia. A União Europeia tem um Estado gigante, impostos altíssimos, cada vez mais pobre, né? Menos riqueza sendo promovida, menos inovação, menos pujança econômica, com repressão política sistemática. Esse projeto europeu foi justamente ameaçado pela direita no mundo. Primeiro teve o surgimento da Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Depois veio o Trump, que resgatou o movimento conservador nos Estados Unidos, que já tinha nascido antes, como uma resposta ao globalismo do Barack Obama, que buscou implementar aqui nos Estados Unidos esse modelo socialista europeu. O Partido Democrata se vendeu a esse modelo e basicamente toda aquela estrutura militar, de inteligência, de soft power, né, porque as guerras elas ficaram cada vez menos girando em torno de conflitos militares armados, mas sim de conflitos culturais, de conflitos políticos, né? Toda essa estrutura que foi promovida ao longo da Guerra Fria, com inteligência, né, com capacidade de infiltração na academia, na imprensa, todos os meios aí culturais, ela passou a ser utilizada para reprimir a direita, reprimir os conservadores. É por isso que você estamos sendo censurados nos últimos tempos. É por isso que nós estamos sendo perseguidos e nós estamos sendo criminalizados. E aí você pode perguntar para mim, mas Leandro, o que isso tem a ver lá com a Ucrânia, que de fato sofreu uma invasão por conta de outro projeto globalista, né? Um projeto totalitário, que é o projeto de Putin, que está aliado ao projeto totalitário chinês, né? O que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? Ora, o que nós tivemos na Ucrânia nas últimas décadas foi justamente uma guerra, em primeiro lugar, né, política interna, de inteligência desse aparato ocidental, que não serve mais aos valores ocidentais tradicionais, contra o projeto totalitário russo. É isso que aconteceu ali. E a partir de um determinado momento, essa guerra, com intervenções diretas, né, na política desse país. Se você pegar recentemente uma executiva, aí, né, uma autoridade americana ligada ao Departamento de Estado, que operou na Ucrânia ao longo desses anos, ela falava, olha, nos Estados Unidos nós temos, através do USAID, tantos bilhões que bancam a mídia local, que treinam militares, que influenciam a política, né? Então, esse aparato todo europeu foi utilizado para trazer a Ucrânia para o lado europeu, de maneira agressiva. E o Putin reagiu a isso com uma invasão que não é justificável por essa situação, né? Porque a gente está falando aí de uma guerra de fato e de um outro projeto totalitário que muitos conservadores, uma parte do pessoal de direita, trata como se fosse uma espécie de salvador de uma Europa que de fato está se destruindo por dentro e que abandonou os valores ocidentais. Mas a alternativa que o Putin traz não é uma alternativa positiva. E aí que vem o questionamento do J.D. Vance, o vice-presidente americano, e do próprio Trump, sobre esse arranjo atual que nós temos da NATO, né, OTAN em português, da Organização do Tratado do Atlântico, que manteve a ordem pós-Segunda Guerra de pé, no seguinte sentido: peraí, por que nós estamos bancando uma defesa militar da Europa com centenas de bilhões de dólares se esse projeto europeu não defende mais os valores ocidentais como liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade política, como livre mercado? Não. Esse pessoal está basicamente querendo nos censurar. A União Europeia deixou muito claro o objetivo: perseguir o ex mais livre, censurar as redes sociais. Se hoje nós temos essa estrutura de censura montada no Brasil, isso contou com influência direta americana e europeia com base nesse projeto globalista. Então por que nós vamos nos envolver num conflito que envolve o outro lado do Atlântico, se hoje essas nações europeias são nossas inimigas, né? Inimigas do movimento conservador, e querem cooptar os Estados Unidos, querem cooptar o Ocidente para esse modelo autoritário de governo, né? Para que eu vou fazer isso?
E essa é a grande pergunta. E é por isso que o J.D. Vance colocou: quais são os valores que vocês defendem? Por que nós vamos lutar se nós não temos mais os mesmos valores? Por mais que eu perceba e identifique a ameaça totalitária russa, hoje, eu particularmente, você, todos os brasileiros, sentem de maneira muito mais intensa a ameaça totalitária e a ação totalitária globalista através desse aparato de censura e perseguição do que a ação totalitária russa, que está sendo sentida mais pelos ucranianos. E aí vem o Zelensky, né, representando a Ucrânia até a Casa Branca e basicamente, deliberadamente, tem a postura de enfraquecer Trump para fortalecer a União Europeia e os seus líderes globalistas, que têm um desprezo e um ódio completo por Trump, pelos conservadores pela direita. Os partidos de direita na Europa estão sendo perseguidos, estão sendo censurados. Na Alemanha, pessoas que fazem críticas às desastrosas políticas de imigração, tivemos mais um ataque terrorista hoje na Alemanha, estão sendo censuradas e presas. O Reino Unido chegou ao ponto de tirar bandidos perigosos da prisão para colocar pessoas que estavam se manifestando contra o governo esquerdista e globalista que hoje está no poder. Então, que tipo de democracia é essa que está sendo defendida? Então, o seu Zelensky hoje adotou a postura globalista, né, se aliou aos globalistas e foi até a Casa Branca para atacar Trump. Essa postura dele foi justamente para grudar em Trump a pecha de aliado de Putin, aliado de um ditador, de um sujeito que não está comprometido com a liberdade no mundo, com a democracia. Esse é o objetivo dele. Isso agora fica muito claro. Tanto é que ele pega o seu avião, volta para a Europa, se reúne com os líderes e a chefe da diplomacia da União Europeia fala o seguinte: nós precisamos de um novo líder para o mundo livre. Ou seja, ficou evidente o objetivo de enfraquecer a direita, enfraquecer Trump para fortalecer esse projeto totalitário europeu. É isso que está acontecendo. E aí, quando eu falo esse tipo de coisa, que para mim parece óbvio, vem alguém e fala: você está defendendo ou se colocando ao lado do Putin. Longe disso, né? Para mim, se Putin caísse duro hoje e o regime russo acabasse, seria ótimo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, esse é o cenário que nós temos. Nós temos, de um lado, uma força autoritária, e não venha me dizer que não é, porque eu, você, os brasileiros estão sentindo o efeito dessa política. Essas forças se infiltraram aqui nos Estados Unidos, corroendo por dentro a democracia americana, né? Ou vocês acham que censura, perseguição, abortismo, ideologia de gênero, identitarismo, tudo isso é algo democrático, né? Tudo isso é algo que fortalece esses países? Olha a imigração em massa que está acontecendo lá na Europa. O objetivo desse pessoal é minar a sociedade por dentro para justamente facilitar o seu controle. Esse é o projeto totalitário. Então não vamos dizer que isso aí é algo que nós devemos lutar e morrer porque isso aí quer nos prender, quer nos censurar, quer nos tirar de circulação. Esse é o grande paradoxo. É por isso que o grande inimigo do Ocidente é interno. Putin é uma ameaça, com certeza. A China é uma ameaça maior ainda, que no final das contas tem sido o maior vencedor desse racha interno, né, ocidental. Mas o que nos enfraquece, o que está destruindo o Ocidente é justamente esse domínio de um projeto socialista totalitário nas últimas décadas. Aqui nos Estados Unidos, especialmente desde Obama. No Brasil a gente está vendo o que está acontecendo. E a Europa, para quem ainda não visitou ultimamente, nos últimos anos, eu sugiro que vá e veja com seus próprios olhos. Em 2008, o PIB europeu era de mais ou menos 15 trilhões de dólares, praticamente igual ao PIB americano. E hoje a Europa segue com um PIB próximo de 15 trilhões de dólares e os Estados Unidos têm um PIB de 27 trilhões de dólares. A Europa é um continente, uma força política em decadência. O que eles querem é forçar que os americanos continuem bancando essa situação toda para que eles mantenha o seu projeto autoritário. E obviamente que o Trump não vai permitir isso. Agora, claro que nós estamos num momento perigoso no mundo, porque obviamente que dependendo de como essa mudança nas forças globais aconteça, e especialmente na postura americana, isso pode oferecer sim um espaço para o crescimento do projeto totalitário russo, mas principalmente do projeto totalitário chinês, que está avançando também no Brasil e em outros lugares. Então, não dá para discutir Ucrânia, Rússia, Europa sem ter essa percepção.